Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura, dessa vez sobre uma das maiores obras de literatura política do Brasil. Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. O livro que vamos falar hoje é Quarup, que foi publicado em 1967, escrito pelo autor brasileiro Antônio Calado. Para a gente entender esse livro, a gente precisa ter em mente que ele é uma obra que tem uma correlação muito forte com a construção geográfica, social e política do Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, a nossa população foi composta por culturas muito diferentes, a própria distância geográfica também cria formas diferentes de povoações, sem contar as diferenças de elementos naturais, de natureza, animais, vegetação, relevo, etc. Então, a gente tem, dentro da nossa literatura, uma corrente que ela tem uma preocupação de revelar o Brasil para o brasileiro, de mostrar através da literatura essa imensa diversidade de realidades existentes no Brasil. O autor, o que iniciou esse tipo de proposta foi José de Alencar, que em diversas das suas obras mostra elementos diversos do Brasil e com uma certa ênfase também no índio. Né? Ele, dentro dessa estética romântica de buscar no popular a nobreza, o heroísmo, os grandes valores, ele faz essa busca junto com os índios. E ele foi um autor de um momento em que o Brasil tinha acabado de conquistar a sua independência e estava construindo a sua identidade como nação. Então essa redescoberta, essa demonstração, essa abertura do Brasil através da literatura foi algo presente na obra do José de Alencar. O mesmo se dá com o Mário de Andrade em Macunaíma, que é uma obra que vai buscar descobrir esse Brasil de uma forma jocosa, de uma forma engraçada, mas mostrar o que é o brasileiro, o que é ser brasileiro, que é uma das propostas dentro da ideia das artes modernas. Da mesma forma, a gente vai encontrar também esse elemento presente na chamada literatura regionalista, com o Érico Veríssimo, com a Raquel de Queiroz, com o José Lins do Rego, José Américo de Almeida, Jorge Amado e diversos outros. Quarup, do Antônio Calado, é esse tipo de obra, onde o autor vai demonstrar, vai apresentar diversos locais do Brasil através da literatura. Aqui no livro, a gente vai ter 3 pontos específicos. Pernambuco, tanto por uma ótica voltada mais para a figura do camponês e também para as figuras dos pescadores e com uma relação política um pouco mais acentuada, e que a gente vai ter o local que está circunscrito dentro daquilo que se convenciona chamar de civilização, porém com uma série de atritos, como aqueles que são contra a ordem, contra os preservadores da ordem, do pobre contra o poderoso, do conservadorismo contra o liberalismo e outras formas de conflito. A gente vai ter um elemento um pouco mais conflituoso nessa relação. O outro ponto, que é até um pouco menos extenso, ocupa apenas um capítulo do livro, é o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente vai ter a demonstração da modernidade, como se fosse a ponta de lança dessa construção do Brasil. A gente vai ter uma ênfase muito grande dentro da burocracia política, dentro das relações políticas. Então a gente vai ter um ambiente urbano mais detalhado e uma ênfase também que o Antônio Calado traz com relação ao uso do lança-perfume, né? Cheirar o éter com atividade recreativa. Então algo que na época seria o equivalente talvez a fumar maconha ou cheirar cocaína nos tempos atuais, um comportamento subversivo que a polícia repreende, mas ao mesmo tempo
é uma característica da modernidade, o uso do entorpecente. O terceiro local é com os índios da região do Xingu. Então aqui a gente vai ter já uma outra forma de relação, que é a relação da civilização com o natural, com o naturalismo, com o incivilizado, de uma forma, de uma relação de poder. E a gente vai ter uma ênfase então nessa parte muito presente ao se tratar os indígenas, ao se tratar a vegetação, a fauna e toda uma cultura existente, a relação entre o homem branco e o índio. A trajetória da história que o Antônio Calado nos conta se dá através do Padre Nando. O Nando, ele começa a história em Pernambuco e ele foi delegado para cuidar de serviços religiosos na região do Xingu. E aqui a gente já começa a ter uma observação natural com a ênfase sertaneja, com as relações de poder numa região sertaneja. Junto a isso tem a presença de alguns estrangeiros. A gente vai ter uma outra simbologia que seria uma ideia de um estrangeiro querendo dizer para o brasileiro o que deve ser feito. No final desse capítulo, o Nando aceita ir para essa missão em Xingu e ele vai para o Rio de Janeiro acertar as coisas para sua viagem. Aqui a gente vai lidar com toda a burocracia em torno de políticos, em torno de ministérios, serviços de proteção ao índio, pessoas que são a favor, que são contra, com todas as maquinações políticas também que envolvem o poder público brasileiro. E depois a gente vai ter a ida do Nando para a região de Xingu, onde ele vai conhecer os índios, vai conhecer a região indígena, e junto a ele vão chegar muitos outros personagens também que vão criar uma forte interação, e esse conflito entre civilização e uma sociedade ágrafa, né, uma sociedade que teria um desenvolvimento tecnológico menor, ela é muito forte aqui. E junto a isso a gente tem elementos da política nacional. Enquanto eles estão no Xingu, espera-se que Getúlio Vargas vai chegar na região e estoura toda aquela crise que culminou com o suicídio de Vargas. Mais para frente, o Nando permanece na região do Xingu, ele abandona o sacerdócio e ele acaba também se juntando a um grupo que pretende ir dentro da floresta para encontrar a Sônia, uma mulher branca que fugiu com o índio para morar lá dentro. E nesse período, nessa época, a gente vai ter um outro fato político marcante, que foi a renúncia do Jânio Quadros. E por fim, o Nando acaba voltando para Pernambuco, onde ele, já não mais exercendo o sacerdócio, acaba envolvido com atividades políticas junto às ligas camponesas, que eram grupos, associações de pequenos agricultores que reivindicavam os seus direitos. Seria um primórdio, um princípio do que a gente conhece hoje em dia como os movimentos de sem terra, ou seja, pequenos produtores rurais envolvidos em uma luta política. E o Nando, ele se torna um professor, um articulador de um desses grupos em Pernambuco. E com a chegada da ditadura militar, ele acaba sendo preso e a gente vai conhecer toda essa realidade de tortura e de violência que ocorreu com a ditadura militar. Então, o Antônio Calado, ele, além de trazer essa descoberta do Brasil, ele tem uma ênfase na política de uma forma muito contundente. Ele mostra o Brasil como um país repleto de desigualdades sociais. A gente vai ver isso tanto na relação dos índios com os homens brancos, mas de forma mais específica no núcleo de Pernambuco, e ele utiliza da literatura como uma ferramenta de se fazer essa crítica política, e ele também trabalha com diversas simbologias, como a gente já pôde ver nesse relato do enredo, essa relação da igreja com a catequização dos índios, que é fruto de um processo histórico, a burocracia estatal brasileira, que gera um corpo de clientelismo, de relações que são muito pouco ligadas a alguma forma de progresso, a forma como os brancos, os civilizados, lidam com os índios,
nas relações do Estado com os mais pobres, nas organizações políticas, em todo um aparato de repressão que o poder público brasileiro forma. Então, em Quarupi, a gente vai ter uma forte simbologia e a principal delas é a que dá nome ao próprio livro. Quarupi é uma cerimônia religiosa indígena que é muito ligada a boas novas, a um momento de melhoria, a um momento de esperança. Então, o título do livro talvez traga consigo uma mensagem, de uma certa forma, seja um tanto quanto oposta, ou então até que dê uma ênfase positiva, de que apesar de tudo isso que nos é narrado, existe uma esperança, no fim das contas. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.